O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, respondeu a mais um boato criado pela velha imprensa sobre supostas reformas ministeriais. Bolsonaro disse: de acordo com minha agenda, que é pública, um veículo de imprensa qualquer faz sua análise e divulga suas mentiras. Outros órgãos replicam a notícia com o intuito de passar a mensagem de que no governo impera a desordem. Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o governo está indo muito bem, apesar dessa banda podre da imprensa. Um dos citados na suposta notícia, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou um resumo feito pelo assessor especial Vitor Metta sobre as ações e propostas do governo Jair Bolsonaro na área de educação. Weintraub disse: segue o melhor resumo do que temos feito e pretendemos fazer na área de educação e ensino. Essas informações são verdadeiras e minha sugestão é que leiam o Vitor Metta. Porém, alguns podem se informar pela Folha, Frias, Globo, Marinho ou outras maravilhas, entre aspas, que temos na mídia. Ouça o texto elaborado por Vitor Metta. Weintraub e o novo Ministério da Educação, as propostas do governo. Ninguém duvida que a educação deva ser prioridade, mas a maioria desconhece os reais problemas do nosso sistema de ensino e quais são as principais propostas do governo para enfrentá-los. Durante 20 anos, o foco foi a ampliação de vagas, mas enquanto as matrículas aumentavam, a qualidade dos cursos caía. Emburrecemos. Nossos alunos acabaram em último lugar entre os países da América do Sul no Exame Escolar Internacional PISA. E a situação não é muito diferente em relação ao resto do mundo. Nossos alunos leem pouco e 80% das pesquisas produzidas pelas nossas universidades têm o arquivo como destino quando deveriam estar servindo à sociedade. Mudamos o foco. Sem descuidar do ensino superior, passamos a olhar com mais cuidado para as demandas do público mais jovem. As soluções propostas: mais vagas em creches. Concluiremos obras inacabadas e lançaremos o Vale Creche, voucher. É simples, as mães trabalhadoras contratam a creche e o governo paga. Elas podem trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos serão bem cuidados. Foco no ensino básico. Escolas em tempo integral e colégios cívico-militares são experiências bem-sucedidas. Pela Constituição, estas escolas são geridas pelos municípios, muitos deles sem estrutura ou recursos suficientes. Para investir mais nos alunos, aumentaremos a fatia do governo federal no Fundeb, complementando os investimentos no ensino básico e incentivaremos a adoção das melhores práticas educacionais nas escolas. Métodos de alfabetização ruins. A maior parte deles não tem base científica e os resultados são péssimos. Lançamos a Política Nacional de Alfabetização baseada em métodos científicos. Falta de hábito de leitura. O MEC lançará projetos incentivando o hábito de leitura entre pais e filhos na fase pré-escolar. A fase em que a criança precisa de mais estímulo é até os 5 anos de idade, e nada como a família para fazer isso. Chega de doutrinação. É direito do aluno ter um ensino ministrado com base no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, resguardada a liberdade de expressão, a tolerância de opiniões e o acesso em sala de aula às diversas versões, teorias e perspectivas sociais, culturais, econômicas e históricas. Esta é a essência do programa Escola de Todos. Valorizar o ensino técnico. Valorizamos e reorganizamos o ensino técnico, resgatado do desastre do Pronatec, programa lançado às pressas no governo Dilma. O Pronatec consumiu muito dinheiro, mas acabou abandonado após 2 anos, em 2015, sem contribuir para a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Quem quer seguir uma carreira técnica tem dificuldades porque uma rede de exigências legais e até culturais prejudica quem não possui diploma universitário. Isso vai mudar. Mais dinheiro para as universidades públicas. Nosso ensino universitário tem baixo custo-benefício. Cada uma das 63 universidades federais custa ao contribuinte cerca de R$ 1 bilhão por ano. Mais de 85% de suas receitas são para pagar salários. Dos 300 mil funcionários do MEC, 100 mil foram contratados nos últimos anos do governo Dilma.
O programa Futurice trará investimentos privados para as universidades, que terão menos dependência dos recursos públicos e podem ser mais eficientes, rentabilizando seus projetos, patentes e patrimônio, como fazem as melhores escolas do mundo. Resumi os principais pontos. Está claro que a meta da atual gestão é investir mais no ensino básico, quando ele é mais eficaz, valorizar o mérito e o papel das famílias na educação, além de criar bons instrumentos de gestão de resultados. Esses são os valores do ministro Weintraub, que tem um time de gestores públicos competentes e capazes de cumprir sua missão, sem desperdiçar dinheiro com propaganda ideológica e cabides de emprego. Lutamos para concretizar essas mudanças. Ontem, o ministro Abraham Weintraub concedeu uma entrevista coletiva em que fez um balanço das escolas cívico-militares para 2020. Assista. São 54 escolas que serão feitas nessa primeira leva e serão distribuídas em 24 unidades da federação. 23 estados e o Distrito Federal serão contemplados agora nessa primeira leva. Passo a palavra aqui, não sei, para o Coronel Custino, que é o responsável por toda a parte da Escola Cívico-Militar, que é um dos principais programas nossos aqui do governo Bolsonaro. Bom dia a todos. Nós iremos, então, ter distribuído em todo o território nacional, à exceção de 3 estados. Nós não teremos no Espírito Santo, em Sergipe e no Piauí. Teremos escolas em todos os demais estados da federação. Sim. Teremos escolas em todos os demais estados da federação. Algumas escolas serão estaduais, outras escolas serão municipais. Tivemos uma adesão de mais de 600 municípios, e desses 600 municípios, baseados em critérios técnicos, nós selecionamos um município por cada estado que tivéssemos condições de apoiar como uma escola cívico-militar. Os critérios que foram utilizados foram critérios técnicos, como eu já falei. O principal deles foi a presença de militares das Forças Armadas residentes nesses municípios. E essa informação foi passada pelo Ministério da Defesa para que pudéssemos apoiar esses municípios com esses militares. A partir daí, fizemos um ranqueamento nos estados, colocando a primeira escola, ou o município ranqueado em primeiro lugar, como o município a ser selecionado para indicar uma escola onde funcionará uma escola cívico-militar. Depois de terminada essa fase de estados e municípios, disponibilizamos uma terceira vaga estadual para aqueles estados que fizeram a adesão e que tinham o maior número de municípios que manifestaram intenção de participar do programa. Dessa forma, fechamos o número total de 54 escolas, sendo 38 estaduais, 16 municipais e atendendo a 20 estados da federação. 23 estados, mais o Distrito Federal. Não entendi. Sim. Podemos destacar que nós tivemos, na região norte, todos os estados aderiram, sendo que totalizou na região norte 19 escolas cívico-militares. Na região nordeste, só tivemos a adesão do estado do Ceará e 8 escolas cívico-militares. No centro-oeste, tivemos, todos os estados aderiram, 10 escolas cívico-militares. No sudeste, apenas Minas Gerais aderiu, foram 5 escolas cívico-militares. E no sul, com a adesão de todos os estados, tivemos a distribuição de 12 escolas cívico-militares. Dentro desses critérios que nós colocamos para
a colocação de uma escola cívico-militar no município ou no estado, nós tivemos a priorização, como já falei, da presença de militares e também pontuamos esses municípios pelos critérios de ser capital ou região metropolitana, faixa de fronteira e faixa de população. Então, o primeiro critério que foi para a possibilidade ou não de efetivação de uma escola cívico-militar era a presença de militar residente naquele município, naquela localidade, em número suficiente. A partir daí, houve um ranqueamento dentro de cada estado e aquele município que ficou em primeiro lugar, utilizando esses critérios de faixa de fronteira, capital ou região metropolitana e faixa populacional, o primeiro ranqueado foi selecionado para que pudesse receber uma escola cívico-militar. Então, nós temos no estado, na região norte, o estado do Acre ficou com 2 escolas cívico-militares. Posso falar? Então, região norte, Acre, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomar. Em Amapá, no Amapá, 2 em Macapá. No Amazonas, nós tivemos 2 em Manaus e uma terceira, estamos aguardando a indicação do governador. No Pará, 4 escolas, uma em Belém, uma em Ananindeua, outra em Santarém, são estaduais, e uma outra em Belém, municipal. Em Rondônia, 3 escolas, sendo Alta Floresta e Ouro Preto, escolas estaduais. Porto Velho foi selecionado o município. Em Roraima, 2 escolas, Caracaraí e Boa Vista, ambas estaduais. No Tocantins, 3 escolas, Curupi, Palmas e Paraíso, também as 3 estaduais. No Nordeste, como só houve adesão do Ceará, todas as escolas são municipais, à exceção daquele estado. Então, uma escola em Maceió, no Alagoas, Bahia, Feira de Santana, Ceará, Sobral e Maracanaú, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, Rio Grande do Norte, Natal. Na região centro-oeste, nós tivemos no Distrito Federal, Santa Maria e Gama. No Goiás, Águas Lindas de Goiás, Nova Gama. Valparaíso do Goiás também. No Mato Grosso, nós tivemos Cuiabá, uma escola estadual e uma escola municipal, sendo que o Mato Grosso utilizou apenas uma vaga de escola cívico-militar estadual. Mato Grosso do Sul, 2 em Campo Grande e uma em Corumbá, um município em faixa de fronteira. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Ibirité, estadual, e o município de Barbacena, uma escola municipal. Rio de Janeiro, na capital, Rio de Janeiro, uma escola municipal. Em São Paulo, na cidade de Campinas, uma escola municipal. No Paraná, Curitiba, Colombo e uma outra aguardando indicação do governador. Foz do Iguaçu é uma escola municipal. No Rio Grande do Sul, tivemos em Alvorada, Caxias do Sul e Alegrete, que são indicações do governador, ou seja, são escolas estaduais. Uruguaiana é uma escola municipal. Em Santa Catarina, Biguaçu, Palhoça e Chapecó, que são indicações do governador, e Itajaí é uma escola municipal. Então, dessa forma, nós atendemos 54 escolas cívico-militares que serão implantadas nesses municípios. Algumas serão estaduais, como falei, 38, e outras 16 serão municipais. Me permite, coronel. O importante é ressaltar que todas as escolhas, elas observaram os critérios técnicos, não foram escolhas aleatórias. Como vocês se lembram, no passado, a primeira opção foi para que os estados fizessem a indicação de suas escolas. Nós tivemos 16 estados que fizeram suas adesões, 2 por estado, dão 32. Os estados não precisariam observar esses critérios de escolha, ficou a critério do governador indicar quais foram as escolas. Aí, das que sobraram, das 32 para 54, Mato Grosso não fez opção, não é isso, coronel? Só uma. Então, nós tivemos uma escola a mais. Então, nós passamos que 23 escolas, é isso, né, coronel?
foram passadas para os municípios. Aí sim, os municípios, para a seleção dos municípios que vão fazer jus às escolas, observamos o critério que foi estabelecido pela Portaria 2015, que foi publicada hoje, né, assinada pelo ministro ontem, que traz no seu anexo os critérios utilizados para a escolha dos municípios. Tá? Então, ou seja, a escolha dos municípios não foi feita de maneira aleatória, ele seguiu um regramento estabelecido na portaria. E me fizeram uma pergunta esses dias atrás de por que se privilegiou as praças metropolitanas e capital. Porque, como vocês sabem, é fundamental que qualquer modelo educacional ele possa trazer no seu bojo a possibilidade de estar atendendo a maior quantidade possível de estudantes para que você possa reduzir cada vez mais essa distorção que existe entre regiões. E quando você faz a escolha para um município que tem uma grande população, obviamente você pode beneficiar uma maior quantidade de alunos que vão passar a ter o direito de estar frequentando essas escolas cívico-militares. Então, quanto maior o município, maior a possibilidade de você estar reduzindo essas desigualdades por intermédio do ensino de qualidade, que é o comprovado pelas escolas cívico-militares. Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu queria só deixar claro que foi feita uma equação com 4 variáveis, que depois vão estar tudo disponibilizadas, os nomes das cidades escolhidas também, para ser um critério absolutamente técnico a escolha das localidades que vão ser escolhidas. Então, à medida que vai havendo espaço, tem uma ordem técnica nas cidades. Tanto é que São Paulo perguntei, mas Sorocaba, que também se inscreveu, Santos, tá na lista, né? Tem uma lista e essa ordem vai andando à medida que vai tendo desistência ou não vai se materializando. Então, a princípio, essas são as 54 primeiras escolas cívico-militares, começam a funcionar já na volta às aulas. Um modelo que a gente acredita vai ter amplo sucesso no Brasil. A nossa meta é ambiciosa e vamos ajustar esse método. O Coronel Cursino está encarregado desse desafio enorme, o Jânio está supervisionando também. Então é isso. Eu vou ter que sair, não sei se alguém quer fazer uma pergunta para mim, senão o Jânio e o Coronel Cursino, que vão tocar aqui, podem cuidar do assunto. Ok? Obrigado, gente. Bom dia, secretários. Tinha um critério em relação a nível socioeconômico da escola, isso foi levado em conta agora, será levado em conta em algum momento? E assim, as escolas já foram identificadas ou é o município que foi identificado e ainda vai identificar a escola? Você se lembra que nós, quando abrimos as opções para os estados, né, um dos requisitos, primeiro, Paulo, é que a comunidade seja ouvida, né? E na orientação que foi passada para os estados, por intermédio da portaria e para os municípios, o requisito de orientador essas escolas elas têm que estar em regiões com vulnerabilidade social e baixo IDEB. Então, são 2 requisitos que os estados e os municípios têm que observar para a escolha das escolas. Ou seja, até agora nós escolhemos os municípios. Agora cabe aos estados e os municípios com base em alguns requisitos. Primeiro, consulta pública à comunidade. Segunda, região com vulnerabilidade social. E a terceira, baixo IDEB, para que assim você possa trabalhar o quê? A redução das desigualdades sociais, por intermédio de uma educação de qualidade. Paula, do Globo. Secretário, o Espírito Santo, né, por exemplo, não vai receber. Espírito Santo, Sergipe e Piauí. Isso porque o Estado não aderiu ou porque ele também não atende esses critérios? Pode esclarecer um pouco isso? Paula, o Estado do Espírito Santo não aderiu, né? Então, quando o Estado não adere, nós só podemos utilizar o emprego de profissionais da reserva das Forças Armadas. Quando o Estado vem a aderir, nós podemos pedir o apoio do Estado para emprego de militares das corporações estaduais, Polícia Militar e Bombeiro.
Como o Espírito Santo não aderiu, nós só tínhamos a possibilidade de empregar em municípios ou de selecionar municípios onde houvesse a presença ou a residência de militares inativos das Forças Armadas para poderem serem convocados para trabalharem nessas escolas. Os municípios que aderiram do Estado do Espírito Santo, todos que aderiram ou que procuraram, manifestaram a intenção de participar do programa, em nenhum deles nós tínhamos um número suficiente de profissionais das Forças Armadas na reserva residindo naquela localidade. Dessa forma, o Espírito Santo ficou impossibilidade de participar do programa. Como? Mesma coisa para os outros dois. Eu posso até passar para você aqui o número de municípios que aderiram no Espírito Santo. Foram 8 municípios. Em nenhum deles nós tínhamos a possibilidade. Alguns municípios tinham um militar residindo, então ficou insuficiente. Que é Carolina do G1. Gostaria que explicasse um pouco como deve ser o preparo, né, desses militares que vão sair da reserva e agora para as escolas. Carolina, excelente pergunta, porque nos permite apresentar que nós teremos uma capacitação para todos os profissionais, tanto da educação como os militares, que irão compor a equipe para participar na implantação do modelo das escolas cívico-militares. Já antes do início das aulas, nós teremos uma capacitação de pontos focais das secretarias estaduais, tanto estadual como municipal, para que entendam o programa e o modelo da escola cívico-militar, como também faremos essa capacitação para todos os gestores, para os professores, para os profissionais das Forças Armadas e das corporações estaduais, para que todos entendam o modelo e possam trabalhar de forma integrada e, principalmente, entendendo a filosofia da escola cívico-militar. Quem que vai estar à frente desse treinamento, assim, os órgãos, né, envolvidos? Imagino que alguém da segurança pública também, algum órgão envolvido? Carolina, essa capacitação ela vai ser realizada sobre a responsabilidade e supervisão do MEC. É claro que nessa capacitação nós vamos envolver também pessoas do CONSED e a Undime, que onde estão as escolas localizadas, porque a jurisdição sobre as escolas do 6º até o 9º ano é de competência dos municípios. E da 1ª à 3ª série no ensino médio é dos estados. Então, nós não temos como deixar de envolver o CONSED e a Undime também na participação dessa formação. Importante também, Carolina, destacar que naquelas praças onde houver a quantidade acima da necessidade do Exército para estar trabalhando nessas escolas, será elaborado um processo seletivo desenvolvido pelo MEC e pelas Forças Armadas para que você possa efetivamente selecionar os profissionais que vão estar trabalhando nessas escolas. Em relação a recursos, né, vai ter algum aporte adicional para essas escolas? Quanto que vai ser utilizado e tal? Paula, a intenção é que, a partir de 2020, cada escola receba R$ 1 milhão aportados pelo MEC como financiamento. Mas há duas situações. Quando nós tivermos os oficiais das Forças Armadas trabalhando nessas escolas, nós não teremos financiamento ao Estado ou ao município. O financiamento se dará por intermédio da cessão desses integrantes das Forças Armadas, porque o MEC pagará a defesa para que seja repassado o valor para esses militares, porque eles são todos da defesa, então serão remunerados por essa atuação. Agora, naquelas localidades em que os servidores, os militares, não estiverem à frente dessas escolas, nós teremos o financiamento de R$ 1 milhão para cada uma dessas escolas, que será adicionado para 2 finalidades, né? Para você melhorar a estrutura da escola, né? E, eventualmente, financiar os uniformes dos alunos e todas as outras melhorias que sejam necessárias para aquela escola. Na contrapartida, o Estado entra com a cessão dos
dos profissionais, né, dos oficiais da PM local, do bombeiro local. Então, tem duas modalidades. Uma, nós pagamos a força de trabalho dos militares e, de outro lado, quando não for necessário, nós entramos melhorando a infraestrutura da própria escola. Acho que essa é a sua pergunta, né, pelo que eu entendi. Secretário, quanto que esses militares que serão pagos pelo MEC vão receber, em média? E, enfim, é isso. Existe uma legislação no Ministério da Defesa para a contratação de militares da reserva. Essa contratação é feita na modalidade de prestador de tarefa por tempo certo. Então, esses profissionais eles já estão na reserva, já recebem esse seu salário, já estão na área de saúde dentro do Ministério da Defesa. Por essa contratação, eles recebem, segundo a legislação prevista, em torno de 30% do que eles recebem bruto no período da contratação. Encerrada a contratação, deixam de receber e continuam na folha de pagamento do Ministério da Defesa. Eu fui claro? Uma pergunta mais ampla. O ministro falou no início que esse é um dos principais projetos do Ministério da Educação e do governo Bolsonaro. Não é muito esforço do MEC para apenas 54 escolas nesse ano, enfim, tem uma subsecretaria. Não há outras prioridades na educação básica? Ô, Paulo, eu acho que você fez essa pergunta para mim no passado, né, várias vezes, né? O que a gente tem que deixar claro é o seguinte: não há um modelo único que você promova uma educação de qualidade. É obrigação do Estado, né, prover a melhor educação possível para os nossos estudantes. E é comprovado de que as escolas militares elas possuem uma qualidade de ensino que propiciem um melhor aprendizado dos seus alunos. Então, inclusive, quando foi lançado o programa, foi feita uma consulta pública à comunidade, foi feita uma pesquisa junto à comunidade, junto ao Brasil como um todo, e essa empresa que foi contratada nos trouxe que 85%, 86% da população brasileira aprova o modelo, ou seja, há a aprovação da comunidade brasileira e há também a comprovação técnica de que os colégios militares vêm apresentando um resultado bom ao longo do tempo. De outro lado, nós não estamos apenas, Paulo, direcionando nossos esforços para as escolas cívico-militares. Esse é um composto educacional a ser trabalhado. De outro lado, nós temos também 2 modelos de ensino médio. O novo ensino médio, que nós ampliamos a carga horária de 4 para 5 horas, e o ensino médio em tempo integral, com no mínimo 7 horas. Nós estamos já liberamos para a FNDE, essa semana, 118 milhões de reais para o ensino médio em tempo integral. Na próxima semana, segunda ou terça-feira, deveremos liberar mais 428 milhões de reais para o ensino médio em tempo integral. Então, somando-se os 2 valores, nós temos quase 550 milhões de reais voltados para o ensino médio em tempo integral. Na semana que vem também anunciaremos a ampliação de mais 500 escolas no ensino médio em tempo integral. Então, hoje nós temos 1.027 escolas sob esse modelo, passaremos a ter mais 500, somando-se 1.527 escolas, com mais 40 mil alunos beneficiados, com um aporte de 80 milhões de reais. Ou seja, no ensino médio em tempo integral, nós vamos destinar nos próximos 10, 15 dias quase 600 milhões de reais. E tem um outro modelo, que é o novo ensino médio, como nós dissemos agora há pouco, que nós ampliamos a matriz curricular e a carga horária de 4 para 5 horas. Nós temos hoje 3.500 escolas nesse novo modelo, né? Alguns estados não fizeram ainda a sua adesão, porque nós não tínhamos recursos. No ano passado, nós conseguimos fazer isso em 2018. São estados do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia. E Minas Gerais já tinha feito a opção, mas não conseguiu fazer a adesão, porque nós não tínhamos recursos. Na próxima semana, será aberta a adesão para que esses estados possam fazer a adesão ao modelo e teremos mais 500 escolas no novo ensino médio. Então, passaremos a ter 1.527 escolas no ensino médio em tempo integral e aproximadamente 4.000 escolas no novo ensino médio. Ou seja, não trabalhamos só com a escola cívico-militar, é apenas um composto desse nosso modelo.
E, de outro lado, também, brevemente, deveremos lançar o ensino fundamental em tempo integral, com um modelo em que a gente começa a replicar o sucesso do ensino médio em tempo integral para o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. A ideia é que, em 2020, nós, a partir da estruturação e acompanhamento desse piloto, nós elaboremos um programa para ter validade já a partir de 2021. Ou seja, aí passaremos a trabalhar com o ensino integral, no ensino fundamental e no ensino médio. E aí, adicionalmente, Paulo, a escola cívico-militar. Então, ou seja, não é um esforço apenas para essa modalidade de ensino, é um esforço para que nós possamos ampliar em todas as outras demais modalidades de ensino também que trazem qualidade de aprendizado e ensino para o próprio professor, né, um financiamento que possibilite aos estados trabalhar de uma maneira mais intensa. Sim, e a Priscila está nos lembrando aqui também de que lançamos há 15 dias o Educação em Prática, que nada mais é também de trazermos as universidades privadas, as públicas e os institutos, fornecendo seus espaços de ensino e os seus professores, para que naquelas localidades em que nós, eventualmente, não possamos financiar a ampliação da matriz curricular e a jornada dos nossos alunos, utilizando dos espaços das universidades. E deixar claro, mais uma vez, que só poderão participar do processo as universidades que apresentem uma boa qualidade de ensino. E mais, as universidades que participarão do Educação em Prática somente terão uma pontuação adicional nos sinais se, após a avaliação realizada pela própria rede de ensino estadual ou municipal, for certificado de que o aluno está tendo uma melhoria na qualidade do seu aprendizado. Fui mais amplo do que vocês haviam perguntado, mas é importante para a gente ter todo esse contexto, para que a gente entenda todo o modelo do qual o MEC está trabalhando nos últimos tempos. Secretário, nas escolas, né, cívico-militares, a parte pedagógica fica com a equipe pedagógica e a gestão com esses militares e tal. Mas tem alguma orientação pedagógica específica do MEC para essas escolas? Em algum momento, essas equipes militares vão ter alguma contribuição na parte pedagógica? Não sei, há alguma diretriz que diferencia essas escolas pedagogicamente das demais? Paula, a escola cívico-militar é uma escola que está baseada na gestão administrativa, didático-pedagógica e educacional. Para que essa gestão seja executada, e um dos grandes objetivos é justamente a indução e a multiplicação de boa gestão, se nós tivermos uma escola cívico-militar num determinado município, outras escolas poderão buscar essas boas práticas na escola cívico-militar para trabalhar de uma forma que talvez ela não se torne uma escola cívico-militar, mas ela vai pegar boas práticas e uma qualidade de gestão para melhorar o seu trabalho. Dessa maneira, nós estamos escriturando, já estamos finalizando, iremos entregar até o final do mês para essas secretarias, esses diretores, uma legislação específica que tem o regulamento das escolas cívico-militares, o projeto político-pedagógico da escola cívico-militar, as normas de supervisão escolar, as normas de avaliação escolar, as normas de conduta dos docentes, discentes e demais profissionais que irão trabalhar nessa escola. Nós não iremos alterar o que está previsto na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, nem nas outras diretrizes, muito menos na legislação estadual ou municipal que trabalha com essas escolas. Justamente pelo tamanho continental do nosso país, que nós buscamos colocar pelo menos uma escola cívico-militar em cada ente da federação, porque, dessa forma, ano que vem, sendo um programa piloto da nossa escola cívico-militar, nós podemos fazer adequação dentro de cada regionalidade ou de cada realidade, cada cenário municipal e estadual, para que possamos adaptar. Esse modelo ele vai ser adequado a cada município, esse modelo vai ser adequado a cada realidade e vai atender justamente essas escolas em situação de vulnerabilidade social. Ainda dentro daquela pergunta que foi feita anteriormente, que o secretário Jânio respondeu, dentro da Constituição está previsto o pluralismo pedagógico. Será um modelo que nós teremos para determinados segmentos
dos nossos municípios e dos nossos estados, de colocar uma escola cívico-militar que tem as suas características, que vai atender a determinado segmento das nossas escolas que estão necessitando disso. Tanto a demanda é importante que nós tivemos uma manifestação de quase 700 municípios. 679 municípios se manifestaram para participar. Escolas privadas pretendem participar, porque esse pluralismo pedagógico permite que nós tenhamos um modelo de escola de gestão que fará o emprego de uma atividade ou de um processo de ensino e aprendizagem baseado na gestão nessas 3 áreas. E, principalmente, multiplicar boas práticas. Tem algum exemplo desse regulamento, assim, só para eu ter uma ideia do que tem nele? Assim? Eu posso te dar um exemplo. Dentro do projeto político-pedagógico, nós temos os marcos. O marco atual, o marco desejado e o marco estratégico. O que vem ser aí? O que vem ser isso? Como é que a escola se encontra no aspecto educacional, no aspecto da sua infraestrutura escolar, ou seja, é um diagnóstico de como a escola está. Existe no marco desejado aquilo que ela pretende alcançar. Ela tem que ter um laboratório de informática, ela tem que ter até 30 ou 35 alunos, por exemplo, em sala de aula, respeitando a legislação. E, a partir daí, o marco estratégico será a condução para se alcançar esses objetivos nas 3 áreas de gestão. Esse é um pequeno exemplo do que eu posso te passar em relação à nossa legislação que foi construída. Por exemplo, em relação à disciplina, né, que é um viés forte nas escolas cívico-militares. Há alguma previsão nesse regulamento? Não sei, por exemplo, Paula, aluno indisciplinado, como que vai ser tratado, etc. Paula, essa sua pergunta ela é muito importante, porque ela permite que nós venhamos a jogar luz num aspecto que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, que é a formação e o desenvolvimento humano global do nosso cidadão. Essa formação e desenvolvimento humano global, ela tem 7 dimensões: intelectual, física, simbólica, ética, moral, afetiva. E a gestão educacional, que vai trabalhar com os discentes, ela vai trabalhar nesse sentido, trabalhando, inclusive, com a nossa pedagogia afetiva, permitindo que nós tenhamos, com esses alunos, um trabalho socioemocional para que esse aluno consiga, quando entrar em sala de aula, ele realizar, junto com o seu professor, o processo de ensino e de aprendizagem. A disciplina, o uso do uniforme, alguns padrões que venham a ser colocados, respeitando a regionalidade das escolas, é apenas uma parte do todo, que é formar e desenvolver um cidadão integral, uma educação integral. Essa é uma parte do todo que nós temos que entender. A disciplina, por si só, ela não é um fim, ela é um meio para que nós possamos realizar o processo ensino-aprendizagem da melhor forma. Se você verificar, existem pesquisas que apontam que cerca de 30% do tempo em sala de aula ele não é utilizado por falta de silêncio ou por falta de controle da turma. Se nós fizermos uma conta rápida, 30% de 200 dias letivo corresponde a quase 70 dias, 64 dias. Né? Isso é complicado de você realizar um projeto pedagógico desperdiçando 60 dias por falta de atenção dos alunos em sala de aula. Então, a disciplina ela será uma ferramenta, sim, mas não será a essência principal, ela não é um fim, ela é um meio. O principal objetivo é o aluno e a gestão para que nós possamos formar de maneira integral esse jovem. Paulo, de uma maneira resumida, não é militarizar o aluno. Acho que você queria saber isso. Não é buscar, por intermédio das escolas cívico-militares, trazer um ensino que seja militar. Não é isso. É aproveitar, né, coronel, os bons exemplos que existem nas escolas militares para que a gente possa trazer essa política comportamental não militar, né, mas social, civil, de melhoria do relacionamento com os professores, com os alunos e com a própria comunidade para o seio
da escola. Tá? Desculpa insistir nisso, mas pode dar algum exemplo por que nas escolas militares a questão da disciplina funciona e em outras escolas não funcionam? Qual que seria o exemplo? Os alunos ficam com medo Paulo, de ser punido? O que acontece? Nós já fomos estudantes do ensino fundamental e ensino médio no passado. Eu, há muito tempo atrás, né? Eu acho que o que faz a grande diferença é que acaba existindo um pacto escolar, né? Ou seja, aquela comunidade foi ouvida a respeito do interesse em ter uma escola cívico-militar, ok? Se a comunidade foi ouvida, os pais daqueles alunos foram ouvidos. A comunidade vai participar desde o início dessa construção. E a hora que você estabelece uma escola cívico-militar, essa linha de comportamento, eu acho que é fundamental ressaltar que isso não pode inibir de forma nenhuma o empreendedorismo dos alunos, não pode inibir a possibilidade dele ter o seu projeto pessoal, de deixar de desenvolver a sua competência socioemocional. Muito pelo contrário, esse modelo tem que facilitar com que isso aconteça. Agora, acho que a única diferença que existe é o pacto que já existe naquela comunidade, né, coronel? Não só no ambiente escolar, mas no próprio ambiente comunitário. E aí, é claro, a gente não pode ver, porque quando a gente pensa em uma escola militar, pensa em algo que é todo mundo batendo continência, a fila, sim. Mas eu visitei esses dias atrás com o coronel uma escola privada aqui, né, coronel, aqui em Brasília, e você vê que não tem, assim, existem militares da reserva, mas é alguém que montou essa escola com esse conceito. Aí, aquelas crianças que lá estão, você não vê de forma nenhuma que elas estão sendo tolhidas no seu comportamento, que elas deixam de ter liberdade de comportamento, mas sim que se busca um maior respeito entre os colegas, um maior respeito com os professores. Aí você fala, por que as outras escolas não têm isso? É falta de uma autoridade mais firme? Eu acho que não. Eu acho que o que existe na escola civil-militar, no seu conceito, já é esse pacto que existe na comunidade escolar em função do comportamento que se espera dos alunos. Não que seja um comportamento militar, mas um comportamento que preze o quê? O melhor comportamento, tratamento do professor, tratamento dos colegas, respeito aos símbolos nacionais, né? Nós, lá atrás, na nossa época, nós tínhamos a tal de educação moral e cívica, né? Não que a gente queira ressuscitar a educação moral e cívica, mas a gente aprendia esses respeitos. E não é só... Às vezes a gente começa a assistir alguns filmes de outros países e você vê que existe um respeito da população aos símbolos nacionais. Eu acho que uma das coisas que a Escola Cívico-Militar tenta ressuscitar, trazer à tona, é essa discussão. E como disse agora há pouco o coronel, a intenção é que esse modelo, no ano que vem, ele vai ser testado. Quer dizer, testado junto à comunidade escolar, inclusive a comunidade em que ela está inserida. E, no futuro, a intenção é que nós não precisemos ter militares à frente dessa escola, né, coronel? Que o modelo aprovado ele comece a se replicar de uma maneira automática. Se a gente for ter só militares para esse tipo de escola, vai faltar militar. Não existe militar em quantidade suficiente para estar cuidando dessas escolas. Ou seja, a intenção é que a própria comunidade olhe, aprove o modelo e a gente comece a replicar isso sem que ocorra a necessidade de ter os militares à frente dessa escola, mas simplesmente deixe o quê? A sua cultura no que diz respeito a isso tudo que a gente está tratando aqui. Que existe coisas que as coisas boas têm que ser aproveitadas e existem conceitos bons comprovadamente nas escolas militares que a gente quer trazer para onde? Para as escolas cívico-militares, respeitando, é claro, sempre, né, a personalidade dos alunos, né, os seus projetos de vida que eles têm, sem que eles sejam tolhidos dos seus sonhos futuros, e sim que essas escolas elas contribuam para que os alunos possam, sim, buscar aquele futuro que eles almejam. Gente, obrigada. Pode, o Jânio precisa sair urgente. Tá. É importante isso, pessoal, que você falou sobre... Obrigado, pessoal. Um abraço, viu? É importante o que você falou sobre medo. De forma alguma, o medo pode estar dentro da escola. Hoje, nós temos algumas escolas em que existe o medo pela violência, né? Mas o medo jamais vai existir. O que diferencia a disciplina, como você perguntou?
Eu fui diretor de um colégio militar no Rio de Janeiro, nos anos 16 e 17, e posso afirmar para você que a grande diferença é quando nós temos a possibilidade de dar a atenção que o aluno necessita. O trabalho que o monitor vai fazer fora da sala de aula, de gestão educacional, ele vai entender o aluno em toda a sua dimensão e vai dar uma atenção a ele, permitindo que esse aluno tenha um sentimento de pertencimento à escola. E se ele pertence à escola, ele vai se sentir confortável para participar desse processo de ensino e aprendizagem. Então, o mais importante é não se pode, de forma alguma, associar um modelo de escola cívico-militar ao modelo que não seja de alegria, porque será possibilitado a esse aluno o melhor aprendizado. Muito obrigado. Gente, muito obrigada aí, viu, pela presença de todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.